Olá, pessoas! Eu sou a Natasha, este é o Redemunhando. Sejam bem-vindos ao meu tradicional Book Haul da Festa do Livro da USP de 2018. Bom, gente, a Festa do Livro da USP, para quem não sabe, é uma espécie de feira do livro que acontece todo ano no campus da USP do Butantã, em São Paulo. Esse ano está acontecendo dias 28, 29 e 30 de novembro e também dia 1º de dezembro. Eu não sei que dia esse vídeo vai ao ar, se ainda vai estar rolando a Festa do Livro, mas eu vou deixar aí na descrição o link para o site oficial da Festa do Livro da USP e lá tem todas as informações que você precisa se você quiser ir. Endereço, horários, quais editoras estão lá, tá bom? E nesse book haul eu tenho 50 livros para mostrar para vocês. Sim, eu comprei 50 livros. Não precisam entrar em pânico, porque eu estava preparada para ir comprar esse tanto de livro. Aliás, na minha lista inicial, eu estava planejando comprar tipo 91 livros, eu sei que é um exagero absurdo. Mas aí chega lá, eu risco alguns da lista, eu fico cansada, deixo pra lá. As editoras às vezes não levam alguns dos livros que eu tinha selecionado. Então acabou que eu comprei 50 livros no total, o que já é tipo muito livro. Eu nunca me incomodei com essa coisa de ter muitos livros me esperando na estante. Mas nesse mês me bateu um pouco um incômodo mesmo, um questionamento a respeito desse tanto de livros, né? Como eu sabia que eu ia na Festa do Livro da USP e ia comprar muito, eu vim olhar na minha estante quais livros eu podia doar, para poder abrir espaço, porque acho que espaço é o meu maior problema nesse momento. E aí eu me deparei com muitas leituras que eu ainda não tinha feito, que eu ainda não fiz, e que, sei lá, eu não sei se eu vou gostar do livro ou não, eu não sei se eu dou o livro ou não. De qualquer maneira, eu fiz um unhaul, que a gente chama, né? Então, eu separei alguns livros para vender, para doar. Vou ver se dá para fazer sorteio aqui no canal. Não sei se dos livros que eu separei, alguns interessam a vocês, mas isso vai ficar ao meu critério. Talvez eu troque alguns no Scooby, enfim. Eu tirei da minha estante, acho que foram 47 livros. Então vai ser quase exatamente o número que eu comprei lá na Festa do Livro da USP. Depois eu vou conversar com vocês a respeito de algumas metas para o ano que vem que eu tenho e tem a ver com compras, com aquisição de livros. Agora eu acho que chegou num certo limite de livros que eu tenho que eu ainda não li. Então eu provavelmente vou retomar a minha TBR Jar, aquela minha jarra de livros não lidos, para poder sortear de um em um e ir lendo ao longo do ano. Mas eu converso com vocês a respeito disso em outro vídeo. Antes de eu mostrar esses 50 livros, não vou ser muito rápida, não vou nem prometer que eu vou ser rápida, porque vocês sabem que eu não sou, né? Mas eu queria dizer que se você não pôde ir à Festa do Livro da USP e quiser adquirir qualquer um dos títulos que eu mencionar aqui no vídeo pela Amazon, use o meu link que está aí na descrição do vídeo e assim você me ajuda a recuperar um pouquinho desse dinheiro que eu gastei lá. Você não paga nada mais por isso e eu ganho uma comissão pela venda do livro. Aliás, para comprar por esse link não precisa ser só livro. Se você for comprar qualquer produto na Amazon, roupas, eletrônicos, Kindle, pode usar o link também que me ajuda bastante, tá? Teve Black Friday, né, há pouco tempo e algumas pessoas compraram pelo meu link, então eu queria agradecer assim demais. Gente, vocês sabem que eu faço esse canal aqui por puro hobby. Eu não ganho nada com isso, eu tenho algumas parcerias aí com a editora, mas fora isso não ganho dinheiro. E os inscritos e os meus amigos comprarem pelo link é justamente uma maneira de tentar recuperar um pouquinho do dinheiro que eu gasto com o canal. Até porque ele demanda muito tempo de leitura, de produção de vídeo, de edição, de divulgação. E esse é um trabalho não remunerado. Então o link ajuda bastante. Muita gratidão mesmo a quem usa o link. E se você não souber usar o link, é muito fácil. Você só precisa clicar no link ou copiar e colar no seu navegador e fazer as suas compras normalmente. Quando você entra pelo link, a Amazon já identifica que veio do Redemunhando. Tá bom? Então, vamos aos livros. E depois que eu mostrar os livros, eu vou dar algumas dicas para quem quer ir à Festa do Livro da USP. Seja esse ano, seja nos anos que vem. Ou a qualquer feira literária, para falar a verdade. São dicas bastante gerais. Eu vou começar mostrando para vocês os livros que eu comprei na Companhia das Letras, que foi a editora que eu mais comprei livros. Vocês já sabem que eu amo a companhia e os títulos que eles lançam, os selos que eles têm. Eu comprei 12 livros no total lá na Companhia das Letras. Começando com 50 poemas de revolta,
que reúne 34 poetas brasileiros e que vão falar um pouco sobre política, sobre resistência. Então a gente tem, só para citar alguns dos mais conhecidos aqui, Ana Cristina César, Angélica Freitas, Carlos Drummond de Andrade, Carolina Maria de Jesus, Conceição Evaristo, Ferreira Goulart, Hilda Hilst, João Cabral de Melo Neto, Mário de Andrade, Oswaldo de Andrade, Paulo Leminski, Vinícius de Moraes, entre outros. Aqui a gente tem autores considerados clássicos e também poetas contemporâneos brasileiros. O segundo adquirido foi A Mulher Calada, da Janet Malcolm. É um livro sobre a Sylvia Plath. O subtítulo é Sylvia Plath, Ted Hughes e os Limites da Biografia. É uma obra de jornalismo literário e a Janet Malcolm, que é uma jornalista norte-americana, vai pegar várias biografias da Sylvia Plath, que é uma figura muito envolta de uma aura mística, porque ela era extremamente intensa, insensível, e ficou bastante conhecida por ter se suicidado. Então foi um fim muito trágico e que acabou a mitificando ainda mais, né? E a Janet Malcolm vai analisar a vida da Sylvia Plath, ou melhor, vai analisar as biografias da Sylvia Plath e cruzar com memórias, fazer um trabalho de discussão a respeito de como funciona o registro da memória e como isso é interpretado pelas pessoas no geral, né? Eu achei essa ideia genial e é um modo rápido, é um livro de bolso, para eu conhecer um pouco mais da Sylvia Plath, que eu conheço pouco. Tem mais 2 da companhia de bolso que eu comprei aqui. Um deles é lançamento, História da Vida Privada no Brasil. Esse é o primeiro volume, organizado pela Laura de Mello e Souza, e a coleção inteira é organizada pelo Fernando Novaes, ambos historiadores de mão cheia. E assim como a coleção História da Vida Privada, que fala sobre vários aspectos cotidianos da história mundial, esse daqui vai se focar no Brasil, e esse primeiro volume especificamente vai falar dos primeiros 300 anos de Brasil. Então, época de colônia, basicamente. Tem textos sobre a privacidade na colônia, sobre a família e a vida doméstica, sobre a vivência religiosa, vai falar sobre moralidade em relação à questão sexual na colônia brasileira, vai falar sobre leitura no Brasil colonial e sobre contestação política no final do século XVIII. Eu acho que é um relançamento esse livro, hein? Tô agora no aguardo do lançamento dos outros, acho que são outros 3 volumes, vão ser 4 no total. E o outro da companhia de bolso é O Deus das Pequenas Coisas, da Arundhati Roy. É uma história que se passa na Índia, esse aqui é um romance, em 1969. E parece que vai trazer também um pouco uma narrativa familiar e cotidiana. É legal para conhecer um pouco de uma parte da cultura indiana. E esse livro venceu o Booker Prize de 1997. Gente, todos esses que eu estou mostrando para vocês estavam na minha lista de desejos da Amazon, a wishlist. Alguns há mais tempo, outros há menos tempo. E eu nem comentei com vocês, né? Mas toda vez que eu vou para a Festa do Livro da USP, eu preparo uma lista que é uma planilha, uma coisa meio paranoica, inclusive, porque a minha lista funciona da seguinte maneira. Eu coloco lá por editora, porque os stands são de cada uma das editoras, quando você entra lá na Festa do Livro. Dentro de cada editora eu coloco o nome do livro que eu quero e uma tabela que contém o preço de capa, ou seja, o preço cheio do livro no site da editora, do lado o preço na Amazon e do lado o preço que estaria na Festa do Livro da USP. Eu calculo a metade do preço de capa, porque lá na Festa do Livro da USP é obrigatório que as editoras forneçam pelo menos 50% de desconto no preço de capa. E aí, dessa maneira, eu consigo comparar se vale a pena eu comprar lá na Festa do Livro da USP ou se vale a pena eu comprar na Amazon, que aí pelo menos eu não tenho que carregar o livro, né? Mas geralmente vale a pena comprar lá na Festa do Livro, assim, os descontos são muito bons. Então, eu coloquei todos esses livros na minha planilha e desses 50 livros eu acho que tem 2 ou 3 que não estavam na minha lista e eu comprei lá na hora. Então, esse planejamento me ajudou muito, eu vou falar sobre isso no final do vídeo. Esse aqui é o que eu mais tenho vontade de ler, da Hannah Arendt, Eichmann em Jerusalém, um relato sobre a banalidade do mal. Esse texto é quando a Hannah Arendt é contratada por um jornal dos Estados Unidos para ir cobrir o julgamento do Adolf Eichmann, que era um oficial nazista de alta patente e que foi responsável pelo genocídio de muitos judeus em campos de concentração. Embora ele não tenha
atirado nos judeus ou ligado à câmara de gás, qualquer coisa assim. Não matou diretamente, mas ele que direcionou os judeus para os campos de concentração. E a Hannah Arendt é uma filósofa judia do século XX, alemã, e que foi mandada para cobrir esse julgamento, para ver quem era o Adolf Eichmann, né? E chegando lá, ela e todo o público ficam muito abismados com o fato de que o Eichmann é um cidadão absolutamente comum. Ele não apresenta sinais de psicopatia, ele não é uma pessoa malvada por natureza, vamos dizer assim. Ele não é um vilão de desenho animado, sabe? Ele é um cidadão medíocre, é um cara mediano, pai de família, trabalha, e tudo que ele repete é muito clichê. Ele fala, eu só estava cumprindo ordens, eu não pretendia fazer mal nenhum. E a partir desse julgamento, dessa análise, dessa reportagem que a Hannah Arendt produz, desse livro, no caso, ela analisa o conceito de banalidade do mal que ela cria, que é a ideia de que o mal pode florescer em pessoas comuns, dependendo das circunstâncias. É um tema absolutamente atual, tô doida para ler esse livro. Comprei um que eu tava de olho há muito tempo, que é o Cosmos, do Carl Sagan. Vocês sabem o quanto eu amo esse homem. Há pouco tempo eu fiz resenha para vocês do livro Contato, que é um livro de ficção científica do Carl Sagan. Ele era astrofísico, grande divulgador científico, e ele criou a série Cosmos, que hoje em dia tem um remake apresentado pelo Neil deGrasse Tyson. E esse livro vai ser uma espécie de divulgação científica também de várias coisas, de vários aspectos do nosso universo. Eu amo livros desse tipo, vocês sabem. Esse eu tô curiosa desde que o Humberto, do canal Primeira Prateleira, falou. O livro O Som e a Fúria, do William Faulkner. Eu nunca tinha tido, assim, grandes vontades de ler esse livro. Mas eu e o Humberto temos gostos muito parecidos. Ele me influenciou digitalmente. E parece que é um livro bastante inovador, assim, na forma de narrativa. Vai cruzar 4 narrativas diferentes. Eu adoro quando a forma do livro não é tão comum e não é transparente, sabe? Então eu espero gostar muito desse livro. Eu estava esperando baixar o preço ao longo do ano, não baixou. E aí na festa do livro da USP eu consegui comprar por um preço mais acessível. Outro lançamento que eu consegui por lá foi Um Crime da Solidão, do Andrew Solomon, Reflexões sobre o Suicídio. O Solomon é o cara que escreveu O Demônio do Meio-Dia, falando sobre depressão. Ele passou por um período de depressão muito forte. Ele tem um TED Talk bem famoso também sobre depressão. E nesse livro, que é bem curtinho, ele vai falar sobre o suicídio especificamente, em vários artigos. Inclusive um deles fala também sobre aquele chefe que há pouco tempo se suicidou, o Anthony Bourdain, e a namorada dele, Kate Spade. Enfim, ele vai falar de vários aspectos do suicídio. É um tema muito pesado, mas é um tema do qual a gente precisa tratar, né? O nosso tempo tem sido um período de epidemia de doenças psíquicas, né? De depressão, de ansiedade, e se faz muito urgente a gente conversar sobre isso. Eu acho que eu vou começar o Andrew Solomon por esse livro, porque é menor. O Demônio do Meio-Dia eu tenho aqui em casa faz tempo e eu não me animo a pegar porque ele é muito grande, embora eu ache que eu vá amar. Outro que eu comprei, influenciada pelo Humberto, é o Pai Pai, do João Silvério Trevisan. Livro finalista do prêmio Oceanos, que é um prêmio de reconhecimento à literatura de língua portuguesa. E é um livro em que o Trevisan vai fazer uma espécie de conversa com o pai dele, que já faleceu. Mas é um acerto de contas, porque ele sofreu muito na mão do pai dele, no sentido de que eles tiveram uma relação bastante turbulenta. E ele fala que o pai dele vai ter que ouvir agora. Olha só, na orelha tem um trechinho falando: peço licença aos mortos para adentrar seu território. Sim, porque essa será uma conversa de homem para homem, entre mim e meu pai. Ele terá que ouvir tudo, em todos os lugares onde estiver. Então eu acho que vai ser um livro assim de quebrar o coração, sabe? E eu adoro livro assim, então acho que eu vou gostar. Outro que eu tava de olho, Ascensão e Queda de Adão e Eva, do Stephen Greenblatt. Esse livro vai falar sobre o mito de Adão e Eva e sobre a ressignificação que esse mito tomou ao longo da história. E Adão e Eva é um mito fundador da nossa sociedade ocidental, né? Eu li aqui na sinopse, e é o autor que foi ganhador do prêmio Pulitzer e também venceu o National Book Award nos Estados Unidos. E aí coloca aqui, que vai ver de vários pontos de vista o mito de Adão e Eva, do psicológico, do artístico, do teológico, vai fazer um passeio pelo mito de Adão e Eva. E 2 que eu tava assim louca
Ai, gente, olha, dois que eu procurei muito lá na Festa do Livro da USP, na Companhia das Letras, e eles infelizmente não levaram, foi Os Fuzis e as Flechas e A Queda do Céu, que são dois livros sobre povos indígenas. Mas os outros dois que eu tava mais afim de levar, além desses dois sobre indígenas, e que estavam lá, foi o livro Racismos, do Francisco Bettencourt, Das Cruzadas ao Século XX. Ele vai analisar os racismos ao longo da história, desde as cruzadas, então a história moderna e história contemporânea até o século XX. E parece que ele vai entrelaçar a história cultural e história social. E aí, pelo que eu vi, ele vai falar de racismos na Europa, na América, na África, na Ásia. Gente, que capa maravilhosa é essa? Eu tô impressionada. E o outro que eu tava atrás loucamente é o Dicionário da Escravidão e Liberdade, organizado pela Lilia Schwartz e pelo Flávio Gomes. Isso aqui que vocês estão vendo, essa capa, na verdade é uma luva, é uma jacket, ela é removível, e ela vira um mapa, tipo, ela tá dobradinha aqui, mas vira um mapa. E esse livro é uma reunião de vários textos sobre assuntos diversos a respeito de escravidão e liberdade. E eles estão organizados por ordem alfabética, então ele tem inclusive a estrutura de dicionário, ó, com a letra do lado e tal. E tem ilustrações também que eu não sabia e não tinha visto, ilustrações coloridas. Nossa, esse daqui eu tô muito animada pra ler também. Meu Deus, eu tenho tantos livros lindos pra ler. Esses foram os da Companhia das Letras. Agora, ó, esse aqui não estava na minha lista, esse eu comprei lá na hora, que é o livro Introdução à Literatura Fantástica, do Tzvetan Todorov, pela editora Perspectiva, aquela coleção Debates. E esse livro eu comprei porque a Aline Aimé mencionou esse livro no vídeo dela de análise do A Metamorfose, do Kafka. E ele é meio curto, então eu fiquei interessada. Não sei o quanto eu vou entender desse livro, mas a gente arrisca, né? Outro de poemas que eu comprei foi o Poema Piada, breve antologia da poesia engraçada, organizada pelo Gregório do Vivier, pela editora Ubu. Agora entramos na editora Ubu, que eu também amo. E nesse livro, esse livro vai ser ridículo de ler, assim, em termos de tempo, vai ser muito fácil, porque a diagramação dele é generosíssima, os poemas são curtos, o livro é pequeno, ó, o Dicionário da Escravidão e o Poema Piada. É tipo um livro de bolso, bem fininho. Mas enfim, ele vai cruzar poema e humor, que são coisas que nem sempre andam juntas, né? Muitas vezes o poema é mais sério, mais lírico, e o humor recusa também um pouco essa ideia de poema. E nessa reunião de poemas ele vai juntar os dois. Não são poemas do Gregório, ele faz uma reunião de poemas de outros autores. Esse aqui eu fiquei interessada na sinopse, que é bem complicada de explicar, chamado A Recusa do Não Lugar, do Juliano Garcia Peçanha. Já me pegou com as primeiras palavras aqui da sinopse, que é híbrido de ficção e não ficção. Aí eu já fiquei, né, com corações nos olhos. E ele vai passear pela filosofia, pela ficção, pela psicologia. Ó, a sinopse finaliza falando: recusa do não lugar é o testemunho radical e urgente do eu que aceita estar no mundo. É também um exemplo comovente de quem deixou de lado a ideia do escritor como pastor do ser. Eu acho que vai ser um livro muito reflexivo. Comprei 2 da coleção Exit, da qual eu sou fã. Esse aqui, Esperando Foucault ainda, do Marshall Sahlins. Parece que é um livro de aforismos, em que ele vai questionar um pouco essa ideia de poder do Foucault, e que foi uma ideia muito bem estabelecida, né, na segunda metade do século XX e nesse comecinho do XXI. Então ele vai fazer reflexões nesse sentido. O Marshall Sahlins é antropólogo e norte-americano. O outro da Exit que eu comprei é o Desobedecer, do Frederic Gross. Esse livro aqui vai ser também uma reflexão a respeito do obedecer e do desobedecer, que é um tema comum na filosofia. A gente tem o Henri Thoreau como um dos expoentes que fala sobre isso. E pelo jeito nesse livro ele também vai pegar aquele caso do Eichmann, analisado pela Hannah Arendt, e colocar em pauta. Aqui, ó, na sinopse fala: provocar uma reflexão sobre a legitimidade da desobediência. Será que é legítimo a gente desobedecer? Este livro é um apelo à democracia crítica e à resistência ética. Essa coleção Exit eu amo porque traz temas de filosofia
absurdamente atuais e mostra que a filosofia não é uma coisa engessada no tempo ou algo ultrapassado e do qual a gente não precisa mais. Esse aqui quase que eu não comprei. Esse não estava na minha lista também. Quer dizer, estava na minha lista da Amazon, mas não na minha lista para a Festa do Livro da USP. Mas eu passei na frente, eu precisei comprar, que é o livro Baratas, da Scholastic Mukasonga. É meio que o terceiro livro da trilogia, entre aspas, trilogia de memória, né, que ela narra pra gente, composto pelo A Mulher de Pés Descalços, que eu já li e resenhei pra vocês. Um livro muito bom, muito forte. O Nossa Senhora do Nilo, e agora esse terceiro aqui, que é o Baratas. E parece que esse especificamente vai falar diretamente sobre o genocídio em Ruanda. A Scholastic Mukasonga, ela é da etnia Tutsi. Foi massacrada na década de 90 do século XX. A família dela inteira morreu nesse genocídio. Vou abrir aqui a cortina que tá ficando escuro, né? Melhorou. Eu fui lá na editora Cultrix e comprei 5 livros daquela biblioteca Psicologia e Mito. Eu já mostrei pra vocês que eu tenho o da Cassandra, que é a ideia da mulher que é desacreditada, apesar de estar falando a verdade. E eu tenho sobre Lilith também, que é a mulher considerada manipuladora, enfim. Então, assim, são livros que pegam mitos gregos antigos e interpretam os arquétipos propostos por esses mitos. Os 5 que eu comprei foram A Grande Mãe e a Criança Divina, Mito e Arquétipo sobre o Milagre da Vida e o Desenvolvimento da Alma, da Angela Weiblinger. Comprei O Herói, A Verdadeira Jornada do Herói e o Caminho da Individuação, do Lutz Miller. Prometeu, Revolta, Amadurecimento e Transformação do Princípio Masculino do Self, do Jorg Hache. Comprei Medeia, A Redenção do Feminino Sombrio como símbolo de dignidade e sabedoria, da Olga Rini. Então, de novo, essa ideia do sombrio feminino. Eu achei até um pouco semelhante ao da Lilith. Bom, ainda não li nenhum dos dois, não sei se é semelhante mesmo, mas a proposta. E o outro foi o Sísifo, Vida, Morte e Renascimento através do arquétipo da repetição infinita, da Verena Cast. Na editora Autêntica, eu comprei 2 livros. É que, na verdade, na Autêntica, na Amazon, tinha muitos que estavam mais baratos do que na Festa do Livro da USP. Então, vocês vão ver no Book Haul do mês, que não é este que eu estou fazendo, olha só, muito livro, gente. Mas no Book Haul do mês eu vou mostrar pra vocês outros da Autêntica que eu comprei. Lá na Festa do Livro da USP eu comprei O Casaco de Marx, Roupa, Memória, Dor, do Peter Stalibras. Esse livro foi recomendação de alguém, eu não me lembro se foi da Olivia, do extinto canal Biblioconto, ou se foi da Tati Dantas. Eu acho que foi de uma das duas. E que vai trazer um pouco a reflexão a respeito da relação que a gente tem com as roupas e com os objetos. E parece que é de um jeito muito comovente que ele vai tratar disso, de um jeito muito sensível. É um livro curto, eu fiquei curiosa para saber, e recomendação da Tati. E da Olivia a gente não recusa de maneira alguma. E o outro da Autêntica foi A Arte da Brevidade, da Virginia Woolf. É um livro de contos da Virginia e também curto. E eu gosto muito de contos, eu fiquei animada para ler contos da Virginia, porque dela o que eu li foi Um Teto Todo Seu, que eu amei demais. Espero gostar tanto dos contos quanto eu gostei de Um Teto Todo Seu. Na Todavia, eu queria comprar um monte, mas alguns dos que eu queria não estavam lá, ou já tinham se esgotado no dia que eu fui. Enfim, na Todavia eu comprei O Palácio da Memória, Pessoas Extraordinárias em Tempos Conturbados, do Nate D. Mayo, um autor norte-americano, e parece que são histórias de pessoas muito inusitadas, histórias curtas, e isso me atraiu muito, e vai tratar da questão da memória também, que eu sempre adoro. O outro da Todavia foi o Tudo Que é Belo, 45 histórias reais, que é uma reunião de histórias, também um pouco inusitadas, vai na mesma linha, eu acho, do Palácio da Memória, e é organizado por um grupo chamado The Moth, que significa em inglês a mariposa. É um grupo que se dedica à contação de histórias, mas são histórias reais. Então eu acho que pode trazer um pouco esse quentinho no coração, sabe? Pelo menos essa é a expectativa que eu estou. Da Boitempo eu comprei 3. O estande da Boitempo estava muito cheio, muito
assim, as pessoas estavam muito amontoadas, estava difícil de ficar ali. Deu até um pouco de claustrofobia, assim, de agonia. Mas os que eu comprei foram Saídas de Emergência, de uma coleção chamada Estado de Sítio. E é uma reunião de vários textos que vai tratar das periferias no Brasil. Ó, na verdade, vou ler aqui para vocês um pouquinho da orelha. Este livro é fruto de um longo trabalho que reuniu sociólogos e antropólogos de diferentes gerações e apresenta algumas dimensões da vida das classes populares nos bairros periféricos de São Paulo, abordando temas variados como o trabalho informal, o tráfico de drogas, a subcontratação, o trabalho doméstico, as configurações familiares, o comércio ilícito, a participação cívica, a articulação entre espaço público e privado e etc. Antes de pesquisar, eu achava que era um livro de vários textos ficcionais a respeito da periferia de São Paulo, mas na verdade são textos de análise. Esse aqui eu comprei porque eu li o outro livro da Boitempo, chamado O Ódio como Política. Eu li há pouco tempo, um livro que fala sobre a ascensão das direitas no Brasil, a rearticulação das direitas políticas no Brasil. E um dos textos que eu mais gostei foi do autor Luiz Felipe Miguel. E aí eu fui atrás de outros livros dele. Esse aqui me interessou mais, Dominação e Resistência, Desafios para uma Política Emancipatória. E ele vai falar sobre democracia e dominação, estruturas da dominação, hegemonia e resistência, violência e política, ação social autônoma, classe e gênero, estratégias políticas contemporâneas e a participação política. Isso que eu li para vocês são os tópicos que ele vai abordar ao longo do livro, em forma de capítulos. E o terceiro que eu comprei na Boitempo é um que eu estava de olho fazia tempo, quando eu ouvi um podcast da Jana e do Thiago Lee, o podcast chamado Curta Ficção, que é muito bom, é para escritores e para leitores. Em um desses podcasts, eles indicaram o livro A Cidade e a Cidade, do China Miéville, que é um livro de ficção científica misturado com policial. Um investigador vai pesquisar sobre um assassinato que ocorreu numa cidade e ele percebe que existe na mesma cidade, no mesmo espaço, uma cidade invisível. É como se fossem duas dimensões na mesma cidade. E pelo que eu entendi, o China Miéville, ele é antropólogo e tem mestrado e doutorado em filosofia. Então essa ideia de cidade invisível parece que vai trazer um pouco a reflexão a respeito da cidade que a gente não vê normalmente. A cidade marginalizada, por exemplo, os mendigos que a gente passa na rua e ignora. E talvez a cidade invisível seja mais ou menos nesse sentido. Não sei o quanto na obra isso transparece, mas se for isso, eu acho que tem o potencial de ser genial. Esse estava na minha lista há muito, muito tempo. É o livro A História do Caminhar, da Rebecca Solnit, pela editora Martins Fontes. A Rebecca Solnit escreveu o livro Os Homens Explicam Tudo Pra Mim, que eu gostei muito. Eu li esse ano, é uma das melhores leituras do ano. Vocês vão ver que ele vai estar na minha seleção de melhores leituras do ano. E eu fiquei super curiosa com esse livro, A História do Caminhar, em que a Rebecca vai analisar como o ato de caminhar pela cidade, do flaneur, né, é uma atividade profundamente filosófica e política, não é uma atividade passiva. E é uma atividade profundamente humana também, né? Caminhar sobre duas pernas, enfim. E na editora Arte e Letra, eu fui comprar o livro As Lembranças do Porvir, da Helena Garro. Que capa é essa? Impressionante, né? Com pessoas penduradas na árvore. A Helena Garro, ela é uma autora mexicana e o livro se passa num vilarejo mexicano. E ela é considerada uma das inauguradoras do gênero realismo fantástico. Ela escreveu antes dos 100 Anos de Solidão, esse livro, do Gabriel Garcia Marques, né? Embora ela rejeitasse um pouco essa ideia de realismo mágico, ela achava que era uma jogada de marketing para vender mais livros, enfim. E parece que vai falar sobre um pequeno vilarejo no México, em que as pessoas são oprimidas pela ditadura do Rosas, do general Francisco Rosas. E vai falar um pouco sobre essa necessidade de solidariedade entre o vilarejo, entre a família, sobre como o amor pode ser uma forma de resistência extremamente legítima, extremamente eficiente, talvez a única possível, frente a tempos tão violentos quanto os que ela está retratando.